Olá, tudo bem? Estamos com mais um episódio do nosso canal Ciência Free. Espero que você esteja acompanhando todos os nossos episódios. Nós já temos vários aí no nosso canal no YouTube. Curte, compartilha, comenta e ajuda a nós a montarmos cada vez melhor o nosso canal. Vamos lá para o nosso episódio? O nosso tema hoje no Ciência Free é falar sobre a introdução à inflamação crônica. É um tema muito importante que você precisa ter como base para as condutas para que você possa entender o paciente. Quando nós falamos de inflamação, o conceito que a literatura nos traz é justamente uma resposta protetora que envolve células do hospedeiro, vasos sanguíneos, proteínas e outros mediadores e é destinada a eliminar a causa. Então, é um processo fisiológico que o corpo ele tem, e se nós não tivéssemos este processo, certamente nós teríamos muitas complicações, até mesmo risco da nossa sobrevivência. A inflamação ela é dividida em dois tipos, a inflamação aguda e a inflamação crônica. E aqui você tem vários sinais desta inflamação. E a gente diferencia a inflamação aguda de início rápido, com minutos ou horas. Infiltrado celular, nós vamos ter principalmente de neutrófilos. Tem lesão tecidual e fibrose, geralmente ela é leve e autolimitada. E sinais locais e sistêmicos, eles são proeminentes, eles são visíveis. Na inflamação crônica, nós temos que ela é de início lento, leva alguns dias, ela se mantém por muito tempo. Infiltrado celular, nós temos monócitos, macrófagos e linfócitos, que compõem aí a imunidade adaptativa. Lesão tecidual e fibrose, frequentemente acentuada e progressiva. Sinais locais e sistêmicos, elas são menos proeminentes e podem ser sutis. Quando nós falamos de inflamação crônica, nós precisamos concentrar quais são as causas que podem desencadear essa inflamação crônica. E aqui nós trazemos alguns pontos para que a gente possa, no decorrer dos próximos episódios, discorrer sobre tais: dislipidemia, aterosclerose, câncer, resistência à insulina, sarcopenia, osteopenia, anemia e alterações neurológicas endócrinas. Essas são algumas situações que decorrem aí de inflamação crônica. E nós temos o nosso sistema de defesa, e esse sistema de defesa ele está também disponível, ele está circulando através do nosso sistema ou da nossa circulação sanguínea. E dentro do tecido sanguíneo, temos células que respondem a qualquer tipo de injúria que o nosso corpo ele possa ser submetido. Eu destaco aqui os leucócitos como células de defesa, nos quais os processos de inflamação irão se desencadear. Quando nós temos uma lesão no nosso organismo, essa lesão precisa ser reparada. E a inflamação crônica, na verdade, ela fica sendo repetida. Nós temos mecanismos de controle, porém, nas doenças crônicas não transmissíveis, você torna-se um indivíduo inflamado praticamente o resto da vida. E aí nós podemos entender o processo inicial desta inflamação. Nós temos os estímulos inflamatórios, e esses estímulos eles vão atuar sobre as nossas células de defesa, promovendo aqui um processo de sinalização intracelular, que é a ativação de proteínas. Essas proteínas são fosforiladas e nós temos aqui a fosforilação de IKB. Quando IKB é fosforilado, nós vamos ter um sistema ubiquitina-proteossoma que vai degradar essa proteína e aí liberando essas duas outras proteínas que formam um fator de transcrição que é chamado de NF-κB. P50 e P65 são direcionadas ao núcleo da célula,
ligando-se a uma região promotora, daí estimulando a expressão de citocinas inflamatórias. Essas citocinas sinalizam a resposta inflamatória. E essa inflamação, ela é cíclica e ela é aumentada. Por quê? Eu tenho receptores nessas células e essas células são receptivas a estas citocinas. E o processo ele vai se repetir e ser amplificado, aumentando ainda mais o processo inflamatório. Então, quais são os fatores ou ativadores de NF-κB? Você tem aqui citocinas, você tem a hiperglicemia, você tem as AGEs, você tem os PAMPs, você tem lectinas e globulinas do trigo, você tem poluentes e você tem espécies reativas de oxigênio. Então, quando eu ativo o NF-κB, eu vou gerar uma resposta de produção de citocinas inflamatórias. E aí nós temos a nossa dieta como base, a dieta ocidental, que é rica em refinados, que é um ativador desse fator de transcrição. Nós temos os AGEs, que é justamente o produto de glicação de frituras, de produtos industrializados. Nós temos as bactérias, como as bactérias gram-negativas, que têm na sua estrutura de membrana LPS, que é o lipopolissacarídeo, que vai gerar alterações ligando-se aos toll-like receptors, que são receptores de membrana, principalmente lá no intestino, mas células de defesa também possuem esses receptores. Nós temos as globulinas do trigo e nós temos o glúten, que tem a gliadina, que é uma prolamina, e as gluteininas, que compõem essa estrutura do glúten. E também nós temos outras prolaminas, como a ordeína, a secalina, e aqui a gente destaca a gliadina, que está presente no glúten, e aqui nós temos a estrutura do glúten. Cada estrutura de aminoácido tem um poder de alterar no nosso organismo algumas funções. Então isso é muito importante, nós iremos abordar em outros episódios, possivelmente na segunda temporada, e vocês vão entender por que o glúten ele tem esse viés inflamatório. O álcool também, como um preditor sobre inflamação, é muito importante que se diga. A utilização de álcool de forma crônica gera inflamação crônica e dentro desse olhar a gente começa a discutir nos próximos episódios sobre inflamação. E aí, gostou do nosso episódio? Curta, compartilhe, faça com que o canal chegue a mais pessoas. Espero você no próximo episódio no nosso canal Ciência Free. Até mais!